povo de Israel não tem nada a ver com o Estado de Israel. O povo de Israel é muito maior do que o Estado de Israel. O Estado de Israel é recente, é de 1948 para cá. O povo de Israel está, na opinião dele, o povo de Israel surgiu como povo, deixou de ser só uma tribo no cativeiro por 430 anos no Egito, ou a tribo de Abraão, Isaac e Jacó, o clã peregrinando. Na opinião dele, passou a ser o povo de Israel no deserto. E se você for olhar para a escritura do Velho Testamento, você vai concordar com ele. Só não faz disso uma asseveração tão definitiva. Porque aquele povo que ainda não era povo, e que é uma linguagem do Novo Testamento, do povo que não era povo e foi feito povo, se repete esse princípio no Velho Testamento. No entanto, antes de ser constituído como povo, queria obedecer à lei que Deus deu, no Monte Sinai, no deserto, que ainda iria andar mais 40 anos sem chão nenhum, rodando, sem saber para onde ir, até entrar na terra de Canaã. Aquele episódio no deserto constitui um povo para obedecer a Deus. É um povo separado para obediência e para ser diferente dos outros povos, sendo coerente com a lei da vida, com o que preserva a vida humana. Tinha os aplicativos dados a eles, sentenças de morte, isso, aquilo, aquilo outro, que faziam parte do acervo, do caldo cultural tribalista de 4.000 anos atrás. Mas não tinha uma terra. E para aquele povo virar povo, ele não precisou de uma terra em tempo nenhum. Por exemplo, o pai desse povo é Abraão, que peregrinou, nunca teve um chão. Que veio lá do Iraque, do Irã, da Mesopotâmia, andando, foi até o Egito, voltou, morou em Berseba, subiu, desceu naquela região do Neguev, para todo lado, sempre armando as suas tendas em lugares diferentes. Não tinha uma terra, mas já era o pai de um povo, sobre muitas nações, não só de um povo, sobre muitas nações eu te constituí. Por isso o nome dele, pai Abrão, é pai grande, pai Abraão, quando o nome dele foi mudado, é pai de muitos. Sei. Mas não tinha uma terra, só tinha um progenitor. Tanto os judeus quanto os que decorreram dele também, os árabes e os outros povos à volta. Não, os outros povos tinham chão, mas Abraão mesmo não, e o povo de Israel não. Aí 430 anos no Egito, sem terra. Recebem a lei sem terra. Entram lá na terra de Canaã, é briga para lá, briga para cá. Nunca houve um fechamento. Por um momento eles fecharam. Eles se tornaram um povo com uma terra e uma capital. Foi nos dias de Davi, e posteriormente com Salomão, e logo depois as tribos brigaram entre si, 10 ficaram para o norte, 2 para o sul, se inimizaram para sempre, e aquele Israel de 12 tribos praticamente foi se dissolvendo, acabou. Olha, acabou. Nos dias de Jesus, as 12 tribos de Israel eram um conceito arquetípico. Já não era um conceito físico. Já não existia. Não, quem estava no lugar de boa parte das importâncias políticas das tribos de Israel, que não foram Judá e Benjamim para o sul, as 10 para o norte, tinha virado a Samaria. Os samaritanos, com que eles nem falavam mais, e consideravam os seres mais desprezíveis do mundo, eram irmãos deles, mas tinham se misturado com outros povos, eles desprezavam. A Galiléia era chamada de Galiléia dos gentios. Era uma coisa para a qual os judeus não davam a menor importância.
a não ser em termos estratégicos, e que era ocupada por romanos nos dias de Jesus. O interesse judaico foi mudando com o passar do tempo, não lembra? Antes de Davi, quando o povo de Israel escolheu para si um rei, o rei Saul, eles não tinham rei. Os profetas recebiam a palavra e passavam para as tribos. Eles não eram uma nação, eles queriam ser uma nação, como os outros. Mas nunca foi uma palavra de Deus para eles serem aquilo. Deus foi fazendo concessões. Se você usar o que os profetas disseram como a palavra de Deus, são palavras de concessão. Deus diz a Samuel: não fica zangado não, Samuel. Não é a ti que eles estão desprezando quando pedem um rei, uma cidade, uma capital. Eles estão desprezando a mim. Porque eles não querem ser o povo que anda comigo. Hebreu significa aquele que caminha, Certo. que anda. Não é um lugar, não está preso num chão. É aquele cara que tem as raízes para cima, não para baixo. É o hebreu, o apuru. Então, não foi assim. Houve muitas permissões. Depois eles idolatraram quando eles se dividiram. E foi depois de Salomão, eles se dividiram. Roboão e Jeroboão dividiram a nação, os 10 reinos, 10 tribos para o norte, 2 aqui, capital Jerusalém, para as que ficaram no sul. E dali em diante vieram aquelas sucessões de reis do sul, capital em Jerusalém, reinos do norte, capital em Samaria, que deixou de existir. Aí eles cultuaram o templo de Salomão, cultuaram a Arca da Aliança, cultuaram as relíquias e cultuaram Jerusalém a tal ponto que Jerusalém foi destruída porque ela virou objeto de culto. É que o pessoal lê o Velho Testamento e não vê o que está na cara. Deus dizendo assim: vocês estão cultuando essa cidade, ela é uma cidade de assassinos. É uma cidade de morte, não tem nada santo aí. Esse é um templo de bandidos. Isso antes de Jesus. Por que eles foram para o cativeiro em Babilônia? Por esses cultos. Não era só porque tinha culto de Baal nos montes, era pelo culto ao templo, o culto a eles mesmos. Era um narcisismo insuportável e o supremacismo orgulhoso. Foram para o cativeiro para serem quebrantados, voltaram. E nunca mais tiveram autonomia sobre a cidade. Nunca mais. Desde que eles voltaram, construíram, reconstruíram com Esdras e Neemias uma cidadezinha pequenininha, oprimida, para lá e para cá, com autodeterminação muito pequena. Logo depois veio Alexandre o Grande e dominou tudo. Depois os generais os Seleustas e os Ptolomeus, revezando dominação. Depois vieram os romanos. Vem Jesus, o templo está construído, eles não tinham nenhuma autonomia, não era um Estado, eles pagavam impostos para Roma para poderem ocupar o espaço, senão eles não ficariam lá. Tem que alugar. Roma tocaria assim no cacete para fora. Não interessava a Roma tirar nenhum povo do seu lugar, interessava era explorar o povo para trabalhar para eles. Claro. Se eles expulsassem o povo, o lugar ia ficar deserto e não ia ser lucrativo. Não ia ter romano suficiente para resolver. Não ia. Os romanos não trabalhavam. Os romanos ficavam em Roma fornicando. Cara. E outras coisas. Romaniano. Até o exército romano era todo de mercenários contratados. E tudo que Roma produzia vinha dos outros povos que pagavam impostos com alimentos. Roma não produzia nada. Roma era um lugar de consumo. E o Apocalipse deixa isso bem claro. A cidade é o vampiro que bebe o sangue dos povos. Veio o ano 70 da nossa era, Jerusalém foi derrubado, o templo destruído, eles ficaram por aí. 1.300 anos, 1930 anos, sem Pelo chão. amor de Deus. Já tinham ficado 430 no Egito, sem saber nem que lugar para onde eles iriam.
ficaram alguns anos no cativeiro em Babilônia, alguns querendo voltar, outros nunca voltaram. Uma das comunidades mais antigas dos judeus na face da terra está no Irã, antiga Pérsia, que nunca voltou de lá, continua lá até hoje. Não sentem a menor necessidade de templo, de nada disso. Não estou nem para praticar a religião deles, porque para boa parte dos intelectuais, dos acadêmicos, não fanáticos de Israel, judeus, essa diferença que o professor colocou aí está correta. Uma coisa é o povo de Israel, que não precisa ser religioso, eles precisam ter uma identificação histórica. Nós somos e nos reconhecemos parte da mesma história. Esse é o povo. Foi o que ele disse, não é... Esse povo não está a serviço da Bíblia, a Bíblia serve esse povo. Dá a eles a genealogia deles, dá a eles a história. Como eu já vi em Israel muitas vezes, gente dizendo, eu não creio em Deus, mas eu creio na história de Israel. A grande maioria. Segundo lugar, quando ele diz que o povo de Israel é uma coisa e a religião dos judeus é outra, também é verdade. Porque qualquer um pode se converter ao judaísmo sem ser judeu. Eu posso virar judeu pela religião. Por conta própria. Bom, me converto, vou lá, faço todos os cursos, me circunciso, aprendo os mandamentos rabínicos todos para ser parte daquele grupo. Para mim, essa é uma facilidade, porque eu praticamente sei todos eles. Era assim, 3 meses de detalhes culturais, religiosos. Mas para ritos também. Para mulheres que se casam, brasileiras. Eu tenho um amigo lá, para não falar de centenas de histórias, até de uma prima minha, que já virou judia quando casou com um judeu e desvirou quando se divorciou. Ah, foi, cara? Foi. Mas fora isso, eu tenho um amigo lá, casado com uma mulata dessas bem carnudas ali, se não me engano, da Mangueira. Ele se apaixonou por ela, era uma sambista. Uma pinasa. Ele se apaixonou. Hoje uma Isa. E não deixou mais ela voltar. Ela foi com um grupo de escola de samba fazer uma apresentação em Tel Aviv. Ele ficou doido por ela, casou com ela, tá com ela acho que há 15 anos, 16. Tá ainda com ela? Tem um filho, Tá vivendo o batuque lá? Vivem lá e ela é uma judia. Ela virou totalmente da Mangueira. Sim, mas por quê? Porque ela entrou para a religião de Israel. Tá. E por isso ela faz parte do povo de Israel. E como o marido dela é um judeu cidadão do Estado de Israel, ela se tornou cidadã do Estado, que é uma terceira coisa, que não existia. Passou a existir de 48 para cá, 1948. Foi em 1948 foi fundado o Estado de Israel. O que era antes? Não era nada? Nada, era uma cidade com uma história antiquíssima, história bíblica, onde ela entra de raspão em Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, mas não se fala muita coisa. Depois ela entra como a cidade dos Jebuseus, Jerusalém. Era a cidade dos Jebuseus, um povo de lá que Davi expulsou e tomou conta da cidade de Davi, tomada na marra. O resto é a história do desenvolvimento bíblico e com as idolatrias à cidade, isso e aquilo que eu já acabei de falar. E o status de capital na antiguidade nem existia. A cidade era importante pela importância que ela tinha, não por alguma designação, é a nossa capital, era um conceito inexistente. A capital de um lugar era o centro de simbolizações do povo, que era o que Israel, ou Jerusalém tinha, por exemplo, nos dias de Jesus. Mas um templo que foi construído por Herodes, que não teve nada, é tudo feito por terceiros para manter o presépio e o povo calmo, até que as rebeliões se conflagraram de tal modo que no ano 70 da nossa era
acabou a brincadeira. E eles ficaram dispersos por 1930 anos, pelo mundo afora. E a cidade ficou jogada lá? A cidade teve uma quantidade enorme de sucessores. Isso, aí. Aí os romanos continuaram, ela virou uma cidade totalmente pagã, mudaram o nome para Hélia Capitolina. Nossa, mano. Ali onde é o lugar das duas mesquitas hoje, antigamente era o templo, tinha um altar em adoração a deuses pagãos romanos. Foi um lugar de culto e de sacrifícios a deuses durante aquele período todo, confusão, e crescendo. Aí depois começaram a vir outros tipos de invasão. O lugar caiu num vazio até os muçulmanos tomarem conta. Até Maomé. Aí pegaram... Aí Maomé foi a Jerusalém, porque tinha que ir. Ele não foi fisicamente. Nas tradições islâmicas, se diz que ele foi a Jerusalém espiritualmente. Ah, tá. Para ser assunto aos céus de Jerusalém, a partir de Jerusalém. Aí fechou aquele triângulo das cidades santas dos islâmicos. E Jerusalém foi chamada para dentro desse pacote. E aí lá vai ela, levada para dentro desse pacote. Aí ficam os islâmicos, dominam Jerusalém e vem as cruzadas. As cruzadas. A gente chega ao ano 1000, mais ou menos, com dominação islâmica. Aí o catolicismo estava se enfraquecendo de uma maneira brutal. Na Europa eles precisavam de uma cenourinha, de um pretexto. Olha lá, um balão. Para arregimentar. Pessoas se mobilizam em torno de causas que lhes dão significado, sentido fanático. São os católicos. Foram os europeus cristãos que foram. Vai lá. Aí 200 anos tomando terra e tal, aquela briga, toma, perde, até que chega uma hora que os muçulmanos vencem de vez os cruzados. Porque os cruzados não queriam morar lá, eles queriam voltar para casa na Europa. Ninguém fica dono de uma terra onde não quer morar, botar raízes e viver nela para sempre. Então eles perderam a terra. Houve mudança de status, depois vieram os turco-otomanos, tomaram a cidade. Aquelas muralhas que a gente vê hoje lá, que tem 500 anos, 550 anos de existência, foram muralhas construídas pelos turcos otomanos. E aí perderam o status de domínio sobre aquele pedaço de terra, vieram os ingleses na Primeira Guerra Mundial. Nossa! Não tinha ninguém para acalmar a confusão, a guerra. Aquilo virou um campo de batalha de qualquer um. Aí os ingleses disseram, não, vamos botar ordem na casa. Aí renovou o espírito evangélico com os ingleses, anglicanos. Sim, cara. Aí descobriram aquele Calvário de Gordon, aquele onde tem o Jardim da Tumba, onde a gente sempre vai. Tem aquele... que eu chamo de Jesus Land. Sim, que você faz por último lá. Não, porque não é o lugar, não é só ilustrativamente legal. Pra gente ver como era, um bom lugar para estar. Lá é bonitinho demais. Mas não é arqueologicamente o lugar. Foi uma descoberta dos ingleses, empolgou a Inglaterra. Deus guardou o lugar da morte e da ressurreição de Jesus para nós até o dia de hoje. Que legal. Para nós cristãos temos o status e o domínio. Tudo é bobagem, tudo mentira. Mobiliza gente que vai de todo lado para lá para ficar beijando pedrinho. Por isso é que não faça viagem comigo. Se você fizer, você vai fazer uma viagem real, não para a Ilha da Fantasia. E o Estado de Israel é como um Estado qualquer. É um Estado laico, e como tem que ser, e que começou de 48 para cá, que tem seus interesses geopolíticos, como qualquer outro Estado. Claro. Mas os atos do Estado de Israel não são atos divinos. Como os atos da religião judaica não são atos divinos, tanto é que mataram a Jesus. Como os atos do povo de Israel não são atos especiais, por isso é que Paulo diz, a revelação
veio para os judeus e veio também para os gregos. E o juízo vem primeiro para os judeus, depois para os gregos, porque quem fica sabendo antes é condenado na frente. Então, cara, tudo isso é uma bolha. Jesus diz em Lucas que os gentios, Israel iria ser, Jerusalém seria pisada pelos gentios até o tempo do fim. Então ele usa Jerusalém como uma referência da algazarra escatológica do mundo em torno da cidade. São os gentios querendo a cidade. É que é, né? Nós, gentios crentes, gentios evangélicos, gentios árabes, gentios judeus, que o cara é gentil quando ele, do ponto de vista da escritura do Antigo Testamento, quando ele não tinha conhecimento de Deus. Ele era um incircunciso de coração. Mesmo que ele tivesse a fimose feita. Então, Israel entra, Jerusalém entra na escatologia de Jesus em Lucas assim: até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. E Paulo diz em Romanos coisa semelhante, mas não é com relação aos judeus terem uma capital, só fala do povo de Israel. E então naquele dia virá o libertador de Sião, aí fala da conversão de Israel ao Messias. Mas não diz que tem que ser num lugar, numa capital, num lugar geopolítico, numa terra. Isso tudo já é a invenção de 1948 para cá. O nosso amigo ali, o professor, estava errado quando ele disse que os cristãos durante séculos tiveram a interpretação de que Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, era o retorno de Israel à Palestina. Não, isso foi a interpretação dos judeus no passado, porque quando Ezequiel profetizou isso, eles estavam sem esperança em Babilônia. Eram como um vale de ossos secos. E voltaram para a sua própria terra. E se recompuseram, se refizeram como um povo ali, naquele lugar onde eles tinham habitado mais tempo. Mas eles ficaram muito mais tempo, foi fora do lugar mesmo. Como eu já falei outro dia aqui. Você somar os 430 anos de Egito, mais 1930 anos de dispersão, mais os 70 anos de cativeiro, olha quantos milhares de anos eles ficaram sem capital e não deixaram de ser um povo, porque eles tinham uma fé. Agora, os evangélicos, especialmente os americanos e os latino-americanos, todos esses que seguem essa escatologia criada e desenvolvida nos Estados Unidos da América, que é uma escatologia que cresceu depois de 1948, que toma Israel como o principal sinal de Deus para marcar a volta de Jesus, aí ferrou tudo. E a importância política, tudo isso, isso é uma invenção muito nova, porque os judeus viveram sem isso, e sem terra, e sem esperança de voltar para terra nenhuma, ou de ir para nenhum lugar durante quase 2000 anos. Mas não adianta, eu estou falando grego aqui, ninguém está me entendendo e a gente já perdeu quase o tempo. Mas todo. Só mais uma pergunta completando o grego. Então, hoje, de 1948 para cá, 48 para cá, Jerusalém é uma cidade, tem prefeitura, né? Tem uma cidade como qualquer outra. Uma cidade como qualquer outra. Antes ela era uma terra perdida, não, cada um chegava lá e símbolo. Era uma casa de Mãe Joana, assim? Sim, era de certa forma e totalmente uma casa da Mãe Joana. Uma casa da Mãe Joana. Moravam muçulmanos, cristãos, judeus, povos sem nenhuma crença no Deus do livro. Você vai lá, entra ali na Torre de Davi, quem quiser for a Israel, quiser ter uma noção legal, vá para a Porta de Jafa, à direita, ali na Torre de Davi, dá uma entrada. Você vai subir 4, 5 andares, layers arqueológicos, mostrando para você, marcando digitalmente a história inteira para você ver camada por camada, período por período, e todos que habitaram aquela terra até o dia de hoje. Mas a religião não quer saber de nada, tudo vai no grito. O pessoal não conhece a Escritura, eles conhecem a opinião dos pregadores.
A maior parte dos cristãos não conhecem nada, nada vezes nada. Eles ouvem opiniões de pregadores. De pregadores. Só isso. Papas e pregadores. Vão seguindo a opinião de terceiros e brigam, matam, vão para a guerra, fazem tudo em nome de Deus sem saber nada. Não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda do ponto de vista espiritual.